Fala rapaziada do canal Joga Fácil, eu sou o André Alves e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Santos em Copas. O que a gente pode esperar desse time, se dá para ir para as fases de mata-mata, até onde que o Santos pode avançar nesse mata-mata, se é possível de fato. Vou tentar hoje, assim, por incrível que pareça, tentar ser o menos pessimista possível, tentar fazer uma breve análise de alguns confrontos e ver até onde eu acho que o Santos pode chegar. Vai ter um pouco aqui de torcedor e também vai ter um pouco aqui de racional também, de um pouco de análise também. Tá bom? Eu trouxe uma colinha aqui para poder me auxiliar, para entender um pouco melhor e trazer algumas informações aqui para vocês também, para a gente analisar os nossos adversários, tá? Estou falando do Santos na Copa do Brasil e no Santos na Sul-Americana. Santos esse ano que possui uma competição internacional. Beleza? Antes de começar a falar sobre o Santos, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, que está ajudando muito a gente. A gente bateu uma meta aí de 100 seguidores e a gente vai buscar mais. Agora vamos para 150 e vocês têm ajudado muito aqui, compartilhando, assistindo. E eu peço que vocês continuem fazendo isso, que empenha ainda mais o meu trabalho aqui no YouTube, beleza? E não deixem de curtir, porque é muito importante também, porque esse vídeo aparece para outras pessoas a partir disso. Tá bom? Isso você mostra pro YouTube que você tá gostando do nosso vídeo, tá gostando do nosso canal. Show? Vamos lá? Hoje saiu o sorteio da Copa do Brasil, né? Vou começar pela Copa do Brasil, pois está mais recente, né? Tá mais fresco aqui na memória. Então, o Santos vai pegar o Coritiba, o Coritiba que na minha visão é o melhor time, pelo menos do segundo pote, né? A Copa do Brasil nessa fase, né? Acho que é a quinta fase que chamam, né? Ela é dividida em dois potes, um com times por ranking, se eu não me engano, e o outro por times de ranking também, mas que ficam abaixo, né? E eles dividem em potes, né? Se eu não me engano é assim, tá bom? Posso estar errado, tá? Eu sei que tá essa divisão e o Santos estava de um lado e o Coritiba do outro. Por conta disso, o Santos acaba pegando o Coritiba como seu adversário. E por que o Coritiba é um adversário complicado para o Santos, na minha visão? Porque o Coritiba, olhando para os outros adversários, ele tem um futebol melhor dentro do seu pote, né? O pote do Coritiba tinha Jacuipense, tinha times de Série D, Série C. O próprio Palmeiras, no sorteio, pega a Jacuipense. O Corinthians pega o Barra, de Santa Catarina, que é um time de Série C. Então, tinha o Paysandu, que, se eu não me engano, vai jogar a Série C desse ano também. Então, vocês entendem como tinha alguns confrontos mais inferiores, né, para o Santos se pegar. Só que a gente acaba no sorteio tendo esse azar, digamos assim, né? Então, assim, por isso que o povo fala que é sorte, e no nosso caso a sorte não estava tão do nosso lado, né? Então, o Santos vai pegar o Coritiba pela quinta fase, pela quinta ou sexta fase da Copa do Brasil, tá? Me desculpem se eu não recordar certinho qual fase estamos agora, tá bom? E aqui eu vou falar para vocês o porquê que é tão complicado. Primeiro porque você tá pegando um time de Série A, né? Você tá pegando um time que recentemente bateu o Corinthians em sua casa, quebrando um tabu, assim, de anos, vocês entendem? Não é tão simples. Enquanto nossos adversários, como eu próprio citei aqui, vão pegar times de Série C e Série D, a gente tá pegando um time de Série A. E sempre vai ser mais complicado enfrentar um time de Série A, independente da fase dele. E falando sobre fase, eu tenho que falar da fase do Coritiba, que apesar de ter perdido ontem, perdão, na verdade foi ontem porque hoje é segunda, né? Eu tô gravando esse vídeo na segunda e o Atletiba, né, foi no domingo, se eu não estiver enganado, tá? Pode ter sido no sábado, mas acho que foi no domingo o Atletiba, que é o clássico entre Coritiba e Atlético Paranaense. Apesar de ter perdido esse jogo, o Coritiba vem jogando bem na minha visão, né? É um time que tem surpreendido bastante esse ano na Série A. O Coritiba, que vem nos últimos 10 jogos, tem 5 vitórias, e nessas 5 vitórias, uma boa parte é na Série A, é contra times da Série A, e desses 10 jogos também tem 3 derrotas, né? Então vou falar aqui para vocês as vitórias que o Coritiba tem na Série A. Vou pegar aqui um recorte apenas dos times que estão na Série A. Então, Cruzeiro, Corinthians, Remo e Mirassol. Ficou faltando uma vitória porque essa vitória é contra o Cianorte, né? E como eu falei que ia citar apenas o de Série A. E as derrotas são contra São Paulo e Atlético Paranaense. Tem uma derrota contra o Operário, mas volto a dizer, a gente está falando só os confrontos. Vou dar mais ênfase nesses confrontos de times da Série A, tá? Eu vou dizer para vocês aqui que acho que os dois jogos, assim,
que eu mais assisti do Coritiba foi o jogo contra o São Paulo. O Coritiba faz um jogo bem razoável, assim, à altura do São Paulo, vou dizer assim. Não é superior, óbvio, mas faz um jogo à altura do São Paulo e numa última bola ali, se não me engano, ganhou no pênalti, eu acho, o São Paulo, né? Ou é numa última bola, alguma coisa assim do tipo, acaba tendo a derrota na sua casa, inclusive, né? O Coritiba perde. E contra o Atlético Paranaense eu acabei vendo um pouco da partida. Clássico é difícil de se jogar, é complicado, é muito truncado. Essas duas equipes têm isso de ênfase, inclusive, muito por conta de estarem voltando da segunda divisão. Mas foi um jogo interessante também para o Coritiba. E o jogo que eu quero dar destaque aqui é do Coritiba contra o Corinthians, que é uma análise tática muito boa do técnico do Coritiba, um time que se fechou, que entendeu as suas limitações e sabia o que tinha que fazer na casa do Corinthians para sair com o resultado dito e feito e conseguiu. Então o Santos precisa estar muito ligado contra o Coritiba para poder se classificar. Como eu disse, pegou um adversário que é inteligente, que está ativo, está esperto, que vai propor um jogo de certa forma. Eu vejo o Coritiba propondo um jogo na Vila Belmiro, tá correndo atrás, tentando, até porque, vou entrar agora, né, nesse quesito também, o Coritiba decide o último jogo na sua casa. Então o Coritiba vai fazer o primeiro jogo de ida contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Acho que é no dia 6, eu acho, se eu não estiver enganado. É bem no início ali Não, perdão, eu acho que é no início de abril. Início de abril não, desculpa, no final de abril, 20, 22 mais ou menos. Acho que é algo assim, o primeiro jogo de ida é no final de abril e o de volta no início de maio. É algo nesse sentido, tá? Então, assim, vai ter ambos os dois times vai ter alguns jogos ali para poder entender durante desse período, né, até chegar o jogo que os dois vão se enfrentar. Os dois não se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesse recorte, o que é uma boa notícia, eu diria, porque complicaria muito a cabeça dos treinadores e dos jogadores para o jogo da Copa em si. Então é bom que eles cheguem maduros para esse jogo, né, pela Copa do Brasil. O Coritiba é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, por conta desses jogos ele tem 13 pontos. Então assim, é uma pontuação até ok, é um início de campeonato interessante do Coritiba. E como eu disse, o Santos tem que entrar ligado nesse jogo. O Santos que agora abre, se eu não me engano, abre não, perdão. O povo costuma dizer abre, mas o Santos está fora da zona ali de rebaixamento, né? É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Santos tem agora, se eu não me engano, 7 pontos, com 7 ou 8 rodadas de Campeonato Brasileiro. O Santos não vem bem, trocou de técnico recentemente. Voltando aqui, tive que fazer uma pausa aqui para atender a ligação. Gente, o que temos de positivo nesse período de data FIFA, né? Como eu falei, estou gravando durante uma data FIFA. O último jogo do Santos foi no domingo, um empate contra o Cruzeiro lá em BH, né? Na casa do Cruzeiro. Então, assim, o que temos de positivo para esse recorte, talvez tentar melhorar ainda mais para chegar contra o Coritiba bem, é a nossa zaga. Foi a estreia do Lucas Veríssimo e o Luan Pérez atuou muito bem. Então, a ver se o Cuca vai conseguir ajustar ainda mais essa zaga. Foi um dos poucos jogos que o Santos tem no ano sem sofrer gols. E contra uma equipe que, na minha visão, é forte, apesar do mau momento, que é o Cruzeiro. O Santos não sofreu gol contra o Cruzeiro. Muito por conta do Veríssimo, como eu disse, é um cara que chegou e merece essa titularidade porque ele é muito bom. Tecnicamente, ele está acima do que muitos zagueiros, na minha visão, aqui no Campeonato Brasileiro. Eu também quero ressaltar aqui, eu tinha um pé atrás por conta dele estar vindo da Arábia, então às vezes o jogador podia estar naquela perna, que vocês sabem, canseiro, algo do tipo, e não, ele entrou muito bem, ele foi capitão inclusive no jogo contra o Cruzeiro, então assim, é algo para o Santos explorar bem, tentar estruturar a sua defesa, que hoje em dia não é tão boa, né, como eu falei, é péssima, tem esse jogo do Cruzeiro e a ver como será a partir de agora, né, o Cuca terá 12 dias para poder treinar esse time, óbvio, tem seus dias de pausa e descanso, eu acho que são 2 dias de folga que deram ao elenco, deve voltar na quarta-feira a jogar, eu acho, não tenho certeza disso, tá? Isso não é informação, tá bom? Essa é a parte positiva. A outra parte também é a ver se o Neymar irá jogar algum desses jogos, né? Se ele vai estar apto a isso, ele precisa estar se ele quiser ir para a Copa, o que na minha visão tem uma chance mínima de que aconteça, por conta de Ancelotti, por conta de próprio... esses controles de carga dele, né, dá a entender que ele não está 100% bem ou que ele está se controlando. O que a gente sabe até o momento é que informações têm circulado que Neymar até a Copa do Mundo irá jogar todos os jogos na Vila e os jogos fora provavelmente não fará parte. E o que na minha visão, sendo bem sincero para vocês,
é uma merda. Temos que ser sinceros aqui. É uma grande caralha. O Neymar vai jogar só os jogos na Vila Belmiro. Sabe aquele negócio de tipo, escolhe jogo para jogar? Pô, o cara além de escolher que vai jogar somente na casa do seu time, somente esse jogo, ele literalmente vai ter a chance ainda de ir ruim os jogos que ele jogar em casa. Ou seja, ele já vai jogar pouco. Outro detalhe também, ele tem amarelo, tá? Então o Neymar em 2 jogos aí pega mais um amarelo ou outro, tá suspenso o próximo jogo. Pode ser que aí ele cumpra essa suspensão num jogo fora, né? Que ele já não ia, né? Fora de casa. Pode ser que seja um próximo jogo em casa, aí ele também não joga. Olha que merda. Olha que situação boa. Para um jogador que recebe uma bala, maior salário do Santos. Né? Assim, é ídolo, master do time, craque, gênio e tal. Mas assim, o momento tá muito desfavorável para estar nesse jeito, escolhendo jogar somente em casa e tal. A sensação que dá é que manda de fato no time. Mas eu não vou me aprofundar muito nesse quesito, tá? O Santos vai poder fazer teste nesses 12 dias, tentar entender, tentar estruturar o time bem. O Coritiba e o Santos vão ter em torno ali de uns 3 a 4 jogos no Campeonato Brasileiro para poder entender como vai chegar para esse confronto. Eu espero que o Santos venha bem, mas o Santos enfrenta o Remo nessa volta de jogos do Campeonato Brasileiro, né? Depois, pós-data FIFA, o Santos enfrenta o Remo em casa. Aí eu acho que pega o Flamengo no Maracanã. E aí estão dizendo que tem essa possibilidade do Neymar ir por conta de ser o Maracanã, de ser tapetinho, gramado bom, é o Maraca e tal. O Flamengo também tem essa parada, né? Pode ser que ele vá também. E aí eu não sei o terceiro confronto, mas eu sei que é Remo em casa, Flamengo fora. É algo assim, tá? Então, vê como o Santos chega. Remo que inclusive meteu 4-1 no Bahia, tá? A ver como esse Remo vem também. Remo que vai ter os mesmos 12 dias para poder treinar e estudar muito bem o Santos, tá? Eu espero muito que o Santos passe, classifique. Eu acho que é possível. Tudo depende também de como o time vai se comportar. Óbvio, como o time vai se comportar. Mas assim, se vier frouxo como foi, é capaz dos caras arrancar um empate ou uma vitória na nossa casa e nós tomar a paulada na casa dos caras. O Santos foi eliminado pelo CRB no ano passado. Eu não vou me esquecer disso. O Santos foi eliminado pelo CRB no ano passado e em 2024 não disputou essa competição. Não disputou a Copa do Brasil, com a escárnio para esse time do tamanho do Santos. E em 2023 cai para o Bahia, que naquele ano brigaria pelo rebaixamento junto com o Santos. Então, assim, o Santos na Copa do Brasil, pelo menos nos últimos anos, tem sido uma draga. Então tá na hora de tentar assim, acender de novo a sua torcida com essa competição, que é muito importante na minha visão. Financeiramente, nem preciso dizer, a Copa do Brasil paga, talvez, não é certeza, talvez mais até que a própria Sul-Americana. Então é importante que o Santos entenda o peso de se classificar contra o Coritiba, com todo respeito ao Coritiba, é claro, mas o Santos tem um elenco melhor para poder aplicar e precisa buscar essa vitória e essa classificação. Então, o meu palpite é que o Santos ganha no seu jogo de casa, em casa, né, contra o Coritiba, e tente buscar um empate ali na casa do Coritiba ou a vitória, mas assim, o Santos precisa sair da Vila Belmiro com a vitória e não pode ser por 1-0, nem 2-0 eu diria. O Santos tem que sair com um placar largo, pelo menos uns 3-0. Óbvio que eu sei do time que eu tenho também, e isso aqui talvez não seja palpável para esse clube, mas resta torcer, né? Só resta isso. É o que sobrou pro Beta. Gente, vamos seguir aqui pela Sul-Americana. Vou tentar ser um pouco mais breve aqui, por não conhecer muito bem as equipes. E eu quero me aprofundar mais na competição em si, tá? O Santos teve recentemente o sorteio da Sul-Americana. No seu grupo tem São Lourenço, Cuenca, que é do Equador, São Lourenço, que é da Argentina, e o Recoleta, que é do Paraguai. Esse é o grupo do Santos, né? E aí ele fecha o grupo com esses 4 times. Santos vai ter, na minha visão, o principal embate pela primeira colocação contra o São Lourenço, que é um time que vê mais essas competições sul-americanas, que participa mais, já esteve em Libertadores algumas vezes, já enfrentou o próprio Palmeiras algumas vezes e tal, tem uma parada ali com o São Lourenço. É um time que o Santos também já enfrentou e já eliminou na Libertadores, então assim, você vê que é um time que tá nessa competição, ou é Sul-Americana, ou é Libertadores, mas que de vez em quando faz a sua participação ali. É um time, como o povo gosta de dizer, copeiro, né? Sempre tá presente, entre aspas, né?
O Cuenca do Equador, se eu não me engano, se não for o Cuenca, é o Recoleta, mas um desses dois times, eu tava mexendo no Twitter e eu vi que o presidente, não tenho certeza se isso é verdade, mas parecia muito, porque parecia o escudo do time. O presidente do time, eu era vice-presidente do time, tinha jogado uma partida profissional pelo clube. Cara, é a cara do Santos perder para esse tipo de time. É assim, mas se falasse assim, perdeu em casa pro Recoleta. Gente, o Recoleta tem uma logo que certeza, assim, 99,9%, então não é certeza, né? Mas assim, é muito beirando isso que é feita no ChatGPT, aquela logo. Não é possível, gente. A logo do Recoleta é a cara de ChatGPT. Pura, pura, pura. E o Santos precisa ganhar desses três times, na minha visão. Não diria que como eu posso dizer, tem que ir com essa soberba e tudo mais. A gente não está em posse disso e não vai estar em posse de soberba tão cedo, tá? Mas o Santos tem mais time do que esses que eu citei para vocês, tem mais time que o São Lourenço e vai ser o principal embate. É um time argentino, é um jogo mais trucado, é um jogo mais complicado, mas que o Santos vai ter que buscar a vitória de alguma forma. Tem alguma brincadeirinha ali com o São Lourenço, a torcida do São Lourenço gostou demais de saber que vai enfrentar o Santos, não porque é um adversário fraco, porque o Santos está em má fase e tal, mas não, muito por conta do Neymar, eles querem ver o Neymar, quer que o Neymar vá até a Argentina. O primeiro jogo, inclusive, se eu não me engano, é contra o São Lourenço, a gente faz fora de casa, né, faz lá na Argentina, e o Neymar já postou também, falou assim, pô, obrigado pelos carinhos de vocês, quero muito ir aí, tô ansioso para conhecer vocês e tenho certeza que vai ser um bom jogo. Ele falou algo nesse sentido, tá? Então a ver também se ele vai conseguir, né? Com esse tanto de controle de carga, não sei, é complicado. Eu desejo muito que o Santos passe em primeiro colocado, porque a segunda colocação é um playoff que, se eu não me engano, acontece com o que cai da fase de grupo da Libertadores, é algo assim, eu não tenho certeza. Então o Santos precisa passar em primeira colocação para poder ir já direto para a fase de mata-mata, né, para essas oitavas, se não me engano. E bem, passar, precisa também ganhar esses jogos da Sul-Americana ao longo do Campeonato Brasileiro, né? Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque você vai pegando uma casca, você vai endurecendo elenco, você vai ganhando confiança. Então por que é importante que o Santos vença esses jogos na Sul-Americana para poder chegar num jogo do Campeonato Brasileiro e repetir algo, repetir alguma estrutura que fez num jogo, tentar aplicar nesse no Campeonato Brasileiro. É muito importante que o Santos vá bem na Sul-Americana para ir também no Brasileirão. Eu acho que dá para priorizar as duas competições. A Copa do Brasil é um campeonato que ela acontece assim, quando não tem jogos da Sul-Americana, e aí uma ou duas semanas mais vaga e vai e acontece. É um campeonato que fecha só no final do ano, apesar da Sul-Americana também, mas ela vai ter mais jogos da Sul-Americana ali durante esse embriolo do ano, sabe? Esse meio do ano ali. Então, de agora, de abril para frente, mais ou menos, até julho ali, agosto, vai ter bastante jogo de Sul-Americano. Então o Santos precisa dar um certo interesse, mostrar para a torcida que quer pegar um campeonato internacional. E agora eu queria falar para vocês a minha projeção do Santos aqui. Sendo bem otimista mesmo, eu queria muito que o Santos fosse até as quartas, pelo menos. Acho que dá quando você olha o time no papel, mas quem me conhece sabe, quem acompanha esse canal sabe que eu sou muito aquém quando esse time fala no papel. Tem muita gente que fala assim, ó, eu vejo muita postagem de torcedor santista assim, esse time aqui no papel só precisa de um treinador bom, esse time aqui é G8 para mais. Gente, o Santos hoje é um refúgio quase. O Santos tem Mike na lateral, pra vocês terem ideia, entendeu? Tem Igor Vinícius, tá vivendo uma fase desgramada. Tem Escobar, porque a gente não tem outra opção na lateral, vocês estão entendendo? A nossa zaga é o Luan Pérez e o Veríssimo. E assim, se o Luan Pérez se machuca ou o Veríssimo se machuca, não tem quem bote, entendeu? O Zé Ivaldo tá dando gol contra agora no jogo contra o Inter. Então assim, nosso time é muito ruim, gente, muito ruim. Se o Cuca conseguir extrair alguma coisa e treinar bem esse time, pode ser que a gente chegue nessas quartas, igual eu tô falando pra vocês. Se ao final do ano eu voltar aqui pra vocês e falar que o Santos tá na final, eu vou estar deveras surpreso, tá? Porque agora vou ser um pouco pessimista agora. Eu ficaria surpreso se o Santos se classificasse. Porque a má fase é tão grande desse time, a negatividade desse time é tão grande que eu não me surpreenderia se o Santos fosse, sei lá, para um playoffs aí, porque estava segundo colocado, e caísse para um time que veio da Libertadores. Eu não me surpreenderia de forma alguma. Porque esse time cheira a fracasso hoje em dia. Mas eu vou torcer para que isso não aconteça e que o Santos se classifique. Vou trazer jogos aqui da Sul-Americana, são jogos que terminam um pouco mais tarde, então vou pedir para que vocês deem aquela moral também nesses vídeos, tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo um pouco mais longo, tá?
mas que eu trouxe algumas coisas aqui interessantes para a gente analisar e ver. Ah, só um detalhe, a gente caiu num grupo até bom, eu diria, tá? Porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O Vasco, por exemplo, vai pegar o Olímpia, o Audax Italiano e o Barracas, tá? Então, assim, são times que sempre estão ali em Libertadores Sul-Americanas, Libertadores Sul-Americanas. Olímpia já bateu time grande brasileiro, tá entendendo? Acho que já bateu o Flamengo, algo assim. Então, o Audax Italiano sempre está na Libertadores ou na Sul-Americana também. Times que jogam com frequência esse campeonato. O Santos podia ter pego times mais fortes, não pegou. Então, a gente tem que dar um foco na Sul-Americana, sim, na minha visão. Porque é possível classificar e é possível classificar em primeiro. Se esse time resolver jogar, é claro. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e valeu!